Amém. Shabbat Shalom, amados e queridos irmãos que estão assistindo este vídeo e esta transmissão. É um prazer, uma alegria muito grande poder estar junto com vocês novamente aqui neste início de Shabbat para poder transmitir mais um ensinamento da Parashá. Hoje estamos aqui pelo canal da CISI e com alegria no nosso coração nós vamos introduzir aqui a Parashá Shemot. Que todos os queridos e amados irmãos sejam beneficiados com a exposição, a instrução da palavra. Lembrando que a CISI é uma comunidade que serve ao Eterno através dos preceitos, dos ensinamentos da Torá, mas com testemunho de nosso Salvador, Yeshua, o Mashiach. Seja bem-vindo. No link dessa descrição, você vai poder encontrar o acesso ao canal do YouTube da CISI e também contato com os fundadores e com irmãos que são ensinadores, que são instrutores dentro dessa comunidade para que você possa ter e obter mais informações. Hoje, nós vamos estar fazendo essa transmissão. Amanhã, quero também estender aqui, externar, que vai ter um trabalho, todos os sábados tem, que começa às 10 da manhã e termina à 1 da tarde, com vários ensinamentos super importantes, muito interessantes, e que podem trazer elevação espiritual para todas as pessoas que amam a palavra do Eterno, que amam a Sagrada Torá, que servem e creem em Yeshua como o Mashiach, inclusive ensinamento para mulheres. Todos os sábados tem um espaço de ensinamento para mulheres, aonde se trata de assuntos importantes para o mundo feminino, para o público feminino. Assuntos que vão da questão familiar até mesmo a questão espiritual, mandamentos específicos para mulheres. Então, é muito importante e seja bem-vindo aqui no canal da CISI, seja bem-vindo nesta plataforma, seja bem-vindo à comunidade. Entre em contato com nossos queridos irmãos fundadores, principalmente o nosso querido irmão Ralph, que é um dos fundadores, e que tem mais acesso, contato, assim, com o público para esclarecer dúvidas, para tirar dúvidas e para ajudar pessoas a caminhar junto com o Eterno. Bom, quem fala com vocês é o Moré Rodrigo Dias Silva. Sou conhecido pelas redes sociais como Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. É um prazer, uma alegria muito grande. As minhas redes sociais também, tem o meu canal no YouTube, estão na descrição desse vídeo. Tenho uma página também pelo Facebook, tem também o meu Instagram, onde sempre eu estou transmitindo ensinamentos, mensagens atualizadas para todos os irmãos que servem ao Eterno e que estão acompanhando os meus trabalhos. Sejam bem-vindos, que o Eterno abençoe a todos. Bom, nós vamos estar introduzindo, então, fazendo aqui uma introdução a Parashá Shemot. Hoje, meus queridos irmãos, começa um novo ciclo, terminou no Shabat passado os ensinamentos de Bereshit. Muitas coisas boas nós já podemos aprender, e hoje nós entramos no livro de Êxodo, ou Shemot, que é conhecido originalmente assim, Mais tarde, com a criação de uma nova versão chamada Septuaginta, os sábios da época, os estudiosos da época que fizeram esse trabalho, deram este segundo nome para este livro, que é Êxodo, ou seja, saída, que se refere à saída do povo de Israel de dentro do Egito. Então, hoje nós vamos estar introduzindo essa Parashá dentro, a primeira do livro de Shemot, de Êxodo,
que vai ter o seu início no capítulo 1 e que se estende até o capítulo 6, versículos 1. É uma paraxá grande, com uma riqueza de detalhes muito grande e que tem um conteúdo muito benéfico, muito agregador, muito abençoado para passar para nós. Bom, queridos, o tema central desta paraxá é o sofrimento, a vocação, a vocação de libertação, a formação de um povo pela ação de Deus. Então, esta paraxá, ela fala do sofrimento do povo de Israel, que veio das 12 tribos, né, dos 12 filhos de Jacó, que deu origem a 12 tribos, e que se proliferaram dentro do Egito após a morte de Jacó, né, Jacó, conhecido como Jacó, e também a de Yosef, né, que era José, o qual foi o responsável maior, conforme as últimas parashot que nós estudamos, por esta ida do povo de Israel para o Egito. É lógico que foi um plano do Eterno, foi uma direção do Eterno, estava dentro dos planos do Eterno que isso viesse a acontecer. Então, essa paraxá, ela vai tratar destes assuntos, né, da libertação, da formação de um povo dentro do Egito. Bom, vamos aqui para a estrutura e os comentários dos tópicos mais importantes que a gente encontra dentro da paraxá Shemot. Primeiro, oprimidos no Egito. O primeiro tópico que abre o livro de Êxodo, é a narrativa do sofrimento do povo de Israel na terra de Mitzrayim, na terra do Egito. O livro, né, a paraxá, ela já vai dando início com a abertura mostrando o sofrimento dos israelitas, do povo de Israel dentro do Egito, na época em que, depois, né, da época que Yosef, ele faleceu e veio outros faraós, né, veio outros governantes que não tinham mais intimidade e não conhecia Yosef, que não tinha vínculo com o povo dele e que viu com maus olhos um povo diferente, um povo com um costume diferente ao costume pagão do Egito, e isso incomodou muito, né? A luz sempre incomoda as trevas, isso incomodou muito ao faraó e aos seus governantes daquelas épocas. Isso fez com que se desencadeasse um ódio e uma perseguição muito grande ao povo de Israel dentro do Egito. A história do povo de Israel sempre foi de inveja, perseguição, de má compreensão, de oposição por causa da sua postura, da sua fé e de ser um povo separado, seleto, diferenciado, escolhido pelo Eterno. Então, a história deles nunca foi diferente, sempre foi marcada por esse tipo de situação. Bom, queridos, o faraó, então aqui vem falar, né, o primeiro tópico vem falar da opressão dentro do Egito. Israel crescia e se tornava numeroso, é uma característica que a gente encontra no início dessa paraxá, a proliferação do povo de Israel. Uma multiplicação muito grande, muito rápida e que incomodou o povo do Egito, de uma forma que eles temeram, né? Eles temiam que o povo de Israel, crescendo em número, viesse a se opor e criar um exército, se opor ao Egito através de um exército, né? Através de um povo, né? Unido com o propósito de se libertar, de se livrar
de se rebelar contra a ordem de Faraó. Bom, Faraó, temendo essa multiplicação, instituiu trabalho forçado, instituiu um decreto de morte para meninos hebreus. Então, como que Hassatam, vamos dizer assim, né, infectou a cabeça, a mente do faraó da época, levando ele, né, a impor trabalho forçado no povo, impor opressão sobre o povo e colocar um decreto de que todos os meninos hebreus, né, naquela época deveriam ser mortos afogados no Nilo. Para quê? Para impedir que futuramente um exército viesse a se formar e se opor às regras, né, do faraó. Bom, queridos, um comentário rabínico sobre isso. O crescimento de Israel, mesmo sob opressão, mostra que o Eterno cumpre suas promessas, mesmo diante da adversidade. Eu lembro, com essas palavras rabínicas aqui, daquilo que Iov falou. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Queridos, o ser humano pode até querer impedir o agir de Deus, pode até querer se opor ao querer de Deus, pode até tentar ir contra os planos do Eterno, mas sempre foi assim e assim sempre será. O ser humano sempre acabará mal quando ele pensa e age contra os planos de Deus. E os planos do Eterno nunca, de maneira nenhuma, podem ser frustrados. Então, estas palavras rabínicas mostram o acontecimento do Êxodo, mostra que o Eterno cumpre suas promessas, mesmo quando há intensa adversidade e perseguição. Então, é impossível os planos do Eterno ser frustrados. Mesmo em meio às dificuldades e provações que enfrentamos do dia a dia, se tão somente formos fiéis ao Eterno, assim como lá naquelas épocas, o povo não deixou de crer, não deixou de confiar, mesmo aos trancos e barrancos com muita dificuldade, o povo continuou temendo e servindo ao Eterno. Mesmo errando, caindo, o povo levantava cedo ou tarde e se reerguia na presença do Eterno. Bom, tem um segredo muito importante, né? Este assunto. A ascensão do povo no Egito plantou as sementes da futura redenção, como um caldeirão de transformação. Então, queridos, esta ascensão do povo dentro do Egito foi algo maravilhoso, foi algo que veio como cumprimento da promessa de Deus a Abraão, porque quando Deus escolheu Abraão, ele falou, olha, eu farei de ti nações. Se você puder contar a areia da praia e as estrelas do céu, assim, mais do que isso, será numeroso o povo que descenderá de ti, Abraão. Então, Deus, mesmo em meio a muita adversidade, estava fazendo o povo crescer, proliferar, triunfar dentro do Egito. E isso foi a chave, o pontapé inicial para a redenção de um povo, a escolha, separação, consagração de um povo de onde viria o Redentor da humanidade, que é o nosso Salvador, é Yeshua, o nosso Mashiach. Muito bom. Uma aplicação prática sobre este conteúdo. Mesmo em situações que parecem contrárias à vontade de Deus, ele está empreendendo
o processo formativo do seu propósito. Então, queridos, mesmo que não pareça, mesmo que pareça que vai acontecer ao contrário, ainda que você tenha dúvida, medo, e não compreenda o que está acontecendo, se você serve a Deus com inteireza de coração, com integridade, pode ter certeza. Tudo faz parte de um plano, de um processo, tudo faz parte do querer do Eterno, e nada sai fora dos planos dele, e tudo tem um propósito, tem o seu propósito. Isso é muito importante eu e você entender isso. Nós podemos abandonar o Eterno, mas o Eterno nunca abandona a sua palavra, nunca abandona o seu povo e nunca abandona as suas promessas. Ele nunca se esquece das promessas que ele faz. Na hora certa, no tempo certo, elas se tornam realidades. Segundo, o nascimento e chamado de Moshe. Então, em Êxodo, Shemot 2, né, capítulos 2 até o capítulo 4, trata do nascimento de um menino, fala de do nascimento de um menino especial, e fala também, né, dos planos redentivos do Eterno. Fala também, né, do chamado do Eterno, que o Eterno faz a Moshe para livrar, redimir o povo de Israel daquela situação complicada. Moshe nasce, é salvo no Nilo, né, no local onde os meninos, muitas crianças foram mortas afogadas. Deus se revela a ele em uma sarça ardente, tempos depois, quando ele já era um homem, quando ele estava pastoreando ali no deserto. Deus aparece para ele em uma sarça que ardia com fogo, um fogo incandescente, e ela não se queimava. Então a voz do Eterno ecoou, e esse é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. O diálogo dele com Moshe, com o Eterno, do Eterno com Moshe, com Moisés. É muito importante isso aqui. Então, isso acontece ali conforme ensina a palavra do Eterno. Então, Moshe nasce, é salvo ali no Nilo, cresce na casa de Faraó, e ao ver a opressão, ele não suportou. Ele partiu para cima de um homem que estava ali oprimindo, batendo em um israelita, em um dos seus conterrâneos, e ele acabou tirando a vida, matando este sujeito, né? E o que acontece? Ele mata, então, um egípcio. Depois disso, ele foge para o deserto, aonde ele ficou 40 anos. A vida de Moisés, ela é repartida em 3 períodos, 40, 40 e 40. Ao todo, 120 anos que ele viveu. Viveu 40 anos dentro do Egito, pensando que era alguém, mais 40 anos no deserto, descobrindo a realidade de que ele não era ninguém sem o Eterno. E depois, meus queridos irmãos, mais 40 anos pastoreando, né, o povo de Israel, depois de pastorear 40 anos as ovelhas da casa de Jetro, ou Jetro, que foi o seu sogro. Então, queridos, assim se divide a história, né, da vida de Moisés. 3 períodos de 40 anos. O número 40, dentro da numerologia hebraica, ele tem uma simbologia fantástica. Ele tem ensinamentos maravilhosos. E isso está conectado também com a Brit Hadashah, né? A Brit Hadashah, ela vai trazer várias questões contendo a numerologia 40. Por exemplo, Yeshua foi tentado no monte por 40 dias e 40 noites. Assim como, né, vemos na vida de Moshe
a presença deste número que é tão importante, que tem um significado muito grande, o número 40. Bom, queridos, depois, então, no deserto, Deus se revela a ele em uma sarça ardente, convocando-o para libertar Israel. Então, assim acontece o chamado de Moisés, com Deus se revelando a ele, né? E dizendo, eu te escolhi para você salvar o meu povo, livrar o meu povo das garras dos egípcios. Em Êxodo 3,14, Elohim disse a Moshe, ou Deus disse a Moisés o seguinte, Yehye Asher Yehye. O que significa essas palavras? Significam literalmente, serei aquele que serei. Quando Deus explica isso para Moisés, diz isso para Moisés, que foi com resposta a uma pergunta de Moisés, Deus se revela a ele e ele diz, olha, quando os egípcios perguntarem quem é o Senhor, quem é este Deus que está se revelando e mandando eles soltarem, libertarem o povo de Israel, o que eu vou dizer? Então Deus disse para ele essas palavras, né? Deus, então, manda ele dizer que ele é um Deus eterno. É um Deus que era, que é e que sempre será. Ou seja, um Deus atemporal, que nunca foi criado, que não tem início, que nunca terá fim, que não tem um indício, um início na criação, que é incriado, que tem o poder ilimitado e que sempre será aquilo que foi um dia, que é atualmente, que continuará por toda a eternidade sendo o que é. Então, Deus estava revelando o seu caráter eterno, atemporal. Portanto, que dos 70 ou 72 nomes que nós encontramos dentro da cultura judaica, dentro da fé hebraica, para Deus, o nome mais correto, que exprime de uma maneira mais assim, exata e melhor para com o Criador de todas as coisas, é o título de O Eterno. Por quê? Porque está intimamente ligado a esta fala de Deus a Moisés, dele próprio a Moisés. É um ser que era, que é e que sempre será o mesmo. Então, é muito importante entender esse diálogo entre o Criador, o Eterno, e o seu servo Moshe. Rashi, ele faz um comentário sobre Yehé, né? Ou seja, quando Deus se revela a Moisés. Indica eterna presença e compromisso de Deus com o seu povo. Então, quando Deus estava respondendo Moisés, Yehye, Asher, Yehye, ele estava falando de compromisso e de eternidade. Ele estava falando de uma presença eterna que tem um compromisso com o seu povo. Então, olha que interessante essa expressão Yehye, aonde contém este significado, né? Segundo Rashi, está intimamente ligado à presença constante do Eterno e compromisso de Deus com o seu povo. A sarça que arde sem se consumir exprime a natureza do Eterno. Então, olha que interessante. Presença que não é destruída pelo fogo do mundo. Então, olha que interessante. A sarça que ardia, que é um arbusto normal, mas que estava ali pegando fogo, mas não se queimava, não se sucumbia, não se destruía. Ela mostra a natureza do Eterno, né? A natureza poderosa, a natureza elevada, a natureza que não se destrói, que não se contamina,
que não se mistura, que mesmo sendo atacada, não sofre nenhum dano. Então, presença que não é destruída pelo fogo do mundo, assim como a alma que é renovada no sofrimento. Então, a sarça ardente, ela tem uma simbologia. Ela mostra, né, aqui também, como que nossa alma, às vezes, passa por aflições, passa por ataques, passa pelo calor do julgamento, das pressões, das dificuldades, das incompreensões, das dúvidas, do medo, do silêncio de Deus, às vezes, das dificuldades em todas as áreas da vida, mas no final de tudo, quando Deus se revela, quando Deus rompe o silêncio, melhor dizendo, e fala conosco, nossas almas são renovadas. Então, isso é espetacular, é fantástico, é maravilhoso, tudo isso. Bom, queridos, que eu posso extrair destes ensinamentos e aplicar na minha vida? Então, tem todos os ensinamentos da Torá, da Haftará, da Brit Hadashá, da Bíblia no seu todo. Tem uma aplicação, uma aprendizagem que você extrai e uma aplicação daquilo para a sua vida. Por isso que eu amo tanto a Torá do Eterno, porque ela contém muitas verdades e muitos ensinos especiais. Ensinos estes que, com a sabedoria que o Eterno dá, com a luz que Yeshua, na sua forma de viver, nos dá para eu entender, compreender e aplicar estes ensinamentos antigos, dados por Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Agora, no dia de hoje, em minha vida. E na sua vida também você pode fazer isso. Então, é fantástico. Bom, o verdadeiro chamado de Deus é algo que eu posso aplicar na minha vida. Não depende das nossas habilidades. Quando Deus chamou Moisés, ele arrumou desculpas. Quando Deus chamou Gideão, ele também arrumou desculpas. Quando Deus chamou Jeremias, ele também arrumou desculpas. Ele arrumou uma forma, um jeito de falar assim, olha, eu não estou qualificado, eu não sou capaz, mas qual é a aplicação prática para nós? O verdadeiro chamado de Deus não depende de nossas habilidades. Depende da capacidade que Deus nos dá. Muitas das vezes as habilidades ajudam, mas elas não são tudo. Mas da disponibilidade e obediência do chamado. O chamado de Deus funciona quando a pessoa se dispõe a ser obediente. Se a pessoa é chamada, mas ela não se sente capacitada, o que ela deve fazer é confiar em quem chamou ela. Porque o Eterno é poderoso para dirigir, orientar e usar aquela pessoa que ele chama. Então, Moshe, ele arruma, desculpa, dizendo que era um homem de fala pesada. Era um homem que não lidava bem com as palavras. Era um homem que não tinha uma expressão verbal, um vernáculo linguístico bom. Mas o Eterno fez com que ele confiasse e entendesse que ele precisava apenas obedecer. Ele precisava apenas ter esta disposição. E o resto é o Eterno quem faz. Bom, isso pode ser aplicado na nossa vida também. O Eterno também pode te usar muito. Você que está assistindo essa transmissão. Você que está sentindo o fogo incandescente do Eterno queimando no seu coração. Uma chamada para fazer alguma coisa para o reino dele. Basta apenas você crer, confiar,
se entregar através da obediência, e o Eterno fará o restante que precisa ser feito em sua vida. Bom, terceiro ponto aqui da nossa paraxá. Oposição de Faraó aos sinais de Moshe. Capítulo 5 ao 6, nós vemos Moisés sendo usado pelo Eterno para fazer muitos sinais, maravilhas e milagres ali, coisas espantosas. E Faraó, ele se opõe. Moshe e Arão confrontam, Moshe e Arão confrontam Faraó. O povo sofre ainda mais. E Moshe questiona o Eterno, que reafirma a sua promessa. Em Êxodo 6, 6 a 8. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o vosso redentor. Tirarei o povo da escravidão. Então, Moisés e Arão mexeram em uma caixa de marimbondos. Mexeram com um leão que estava quieto. E isso fez com que a situação do povo que estava ruim ficasse temporariamente ainda pior. Mas o Eterno, ele reafirma, olha que interessante, mesmo as circunstâncias estando mostrando diferente, mesmo os acontecimentos estando se opondo e indo contra, né, o propósito de liberdade que o Eterno faz, o povo, então, sofre mais. As retaliações vêm, mas Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E o que ele faz? Ele reitera as suas palavras, porque Deus não muda a sua versão. Deus não muda de caráter. Deus não muda de opinião. Deus não muda de propósito. Deus não muda de promessa. Quando ele fala, está falado. E o que ele fala? Eu vou tirar o meu povo da escravidão. E tirou. Ele prometeu e cumpriu a palavra que ele prometeu. Comentário. O Eterno reafirma que a redenção não depende da mudança humana, mas da fidelidade do Eterno à sua própria palavra. Por que o que ele promete cumpre? É porque ele não pode ser fiel a si mesmo, infiel a si mesmo, melhor dizendo. Ele é fiel a si mesmo, a sua palavra. Então, o que ele diz, o que ele fala, se cumpre, porque ele não nega a si mesmo. Ele não entra em contradição como o homem faz. Bom, queridos, então esta aqui é uma síntese da paraxá de hoje através da Torá, do ensinamento da Torá. Bom, nós vamos entrar então na parte da Haftará, que é um texto que está fora, né, da Torá, um texto dos profetas, e que tem correlação com o texto da Paraxá, da Torá. Então, a Haftará de hoje está em Jeremias, capítulo 1, versículos 1 até o capítulo 2, versículo 3. Dentro deste texto, nós vemos o chamado de Jeremias, né, no capítulo 1, e no versículo de número 5, Deus chamando Jeremias, né, Deus transmitindo sua palavra a ele. Antes que eu te formasse, disse o Eterno, no ventre, eu te conheci. Então Deus estava falando isso para ele. Foi exatamente nesse momento que ele também fez a mesma coisa que Moisés fez. Tentou se esquivar. Mas Deus, eu sou apenas uma criança. Eu sou apenas um menino. E o Eterno reiterou para ele e falou, olha, aonde eu te mandar, você irá, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Né? E eu te escolhi, e eu estou contigo. Bom, lições da Haftará que ecoam em Shemot. Primeiro, vocação antes da era.
Assim como Moshe foi chamado antes do seu ministério, Jeremias também foi conhecido pelo Eterno, antes, lá no ventre, antes dele vir ao mundo, o Eterno já sabia que ele viria e para que ele viria. O propósito do Eterno, ele não pode ser desfeito. Volto a falar, citar Jó 42. O plano do Eterno, para mim, para você que está assistindo essa transmissão, para todos nós, para esta humanidade, para a nação de Israel, para as nações, não pode ser frustrado. Pode se opor, quem quiser se opor, não vai impedir o propósito do Eterno. Então, Jeremias, assim como Moisés, tentou arrumar desculpa. Isaías também tentou arrumar desculpa, né? Gideão também tentou, não adiantou, e não adianta, meus irmãos. Não adianta nós tentarmos arrumar nenhuma desculpa quando o Eterno chama, vocaciona. A melhor coisa que o vocacionado, o chamado, tem a fazer é aceitar o seu chamado. Eu sou prova viva disso, porque também arrumei desculpa no início e lutei contra um propósito do Eterno. E não fui capaz, e nunca serei, e ninguém será, de impedir uma ação do Eterno na vida de quem o chama, de um chamado. Bom, chamado difícil, né? Então, o chamado foi difícil, é sempre difícil, né? É sempre difícil, e também é o fracasso eminente. O povo de Israel está em declínio espiritual. O profeta é enviado para chamar ao arrependimento. Isso reverbera o chamado de Moshe diante do povo oprimido. Então, a história de Israel sempre foi de êxito e fracasso, sucesso e derrota. Ora, Israel estava lá em cima, ora, Israel estava lá embaixo. E o porquê dessa oscilação? Isso está intimamente ligado à obediência e à desobediência. Quando Israel estava em obediência, ele estava em ascensão, em aclive. Mas quando Israel desobedecia, ele era derrotado e estava sempre em declive, sempre declinando, sempre afundando na imoralidade, no pecado e na perversidade. Então, não é diferente hoje, meus irmãos. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Êxodo ético e espiritual. Haftará destaca que o povo se afastou da sua aliança. Então, aqui começa a derrota. É quando o homem se afasta da aliança. Quando o homem se afasta do Eterno. Quando o homem não acha mais necessário obedecer. E começa a quebrar os preceitos. E começa a desobedecer as mitzvot, os mandamentos. Aí entra uma sequência, uma série de declínio moral, espiritual, ético, e isso afeta até mesmo uma sociedade inteira. Assim como Israel no Egito precisava de libertação, não só física, mas também moral, assim também, meus irmãos, acontece conosco nos dias de hoje, né? Então, assim também acontece conosco nessa era presente nestes nossos dias. A história de Israel sempre mostrou isso e sempre as coisas terminaram assim. Bom, a Paraxá e a Haftará, ela tem uma ligação muito grande entre si. E também, meus irmãos, Yeshua, ele ensinou muita coisa que tem ligação com os ensinamentos da Haftará e da Paraxá. Por exemplo, o chamado e missão de Yeshua como Moshe. Então,
Da mesma forma, nós podemos observar Deuteronômio 18, né? Moisés falando que viria um profeta que seria semelhante a ele, e que o povo não deveria rejeitar. E este profeta, ele estava se referindo a Yeshua. Em João 6, 32 a 35, Yeshua se identifica como o pão da vida. A verdadeira libertação do parecer interior, assim como Moshe foi instrumento de libertação exterior. Mateus 5,17, olha que interessante. Yeshua não veio anular a Torá, mas veio cumpri-la. Infelizmente, né? O cristianismo diz ao contrário. Diz que a lei terminou com a cruz. Terminou com Cristo. Que Cristo veio colocar um fim na lei. Mas o próprio Yeshua disse em Mateus 5,17 que de maneira nenhuma ele veio abolir. Ele veio plenificar, tornar pleno. Ele veio cumprir plenamente os ensinamentos da Torá. Então, você vai ficar com quem? Com o ensino da teologia sistemática cristã? Ou com o ensino de Yeshua, que está intimamente ligado harmonicamente aos ensinos da Torá? Eu fico com Yeshua e a Torá. De maneira nenhuma, continuarei a crer e a pregar e a viver de acordo com a teologia cristã, porque ela é simplesmente um conjunto de ensinamentos elaborados por homens, com base na visão grego-romana. Então, Yeshua falou diferente, eu fico com as palavras de Yeshua. Bom, queridos, o tema do Redentor, em Hebreus 3, 1 ao 6, apresenta Yeshua como maior que Moshe. Então, olha que interessante. Moisés falou que viria um profeta grandioso, semelhante a ele. E lá em Hebreus confirma isso, 3, 1 ao 6, e mostra que Yeshua, o Mashiach, era maior do que Moshe. E é mesmo porque ele é o Messias. Apesar da grandiosidade de Moisés, Yeshua é o Mashiach. Então ele tem uma unção especial. Por isso que ele é chamado de Yeshua HaMashiach. Ninguém dentro da Bíblia ganha esse título de HaMashiach, né? Por quê? Porque este artigo definido, Ha, ele quer mostrar uma superioridade aos demais ungidos que já tiveram no passado. Que Messias, Mashiach, vem da palavra ungido. Ha-Mashiach é um artigo definido especial para exprimir o poder e a autoridade concedida pelo Eterno ao seu ungido, ao Mashiach, que seria diferenciado dos demais. Bom, então apresenta Yeshua como maior que Moshe. Ele mesmo cumpre o papel de redentor e mediador final. Então, Moisés foi mediador da primeira aliança, Yeshua da segunda. A primeira, ela foi, meus irmãos, temporária. A segunda é eterna. Temporária até a chegada do Mashiach, que traria uma renovação. Por isso que as palavras de Yeshua é considerado como Brit Hadashah, ou seja, aliança renovada. Não quer dizer que esta renovação aboliu, excluiu a primeira aliança. Não, ela é um complemento da primeira aliança. Ela torna a aliança primária não ultrapassada, mas sim plena, completa e muito mais interessante e compreensível, porque foi isso e é exatamente isso que Yeshua veio fazer neste mundo. Ele veio tornar a Torá e os ensinamentos do Eterno, do Pai, mais compreensíveis, atraentes e vívidos
do que nunca, através do seu cumprimento, da sua forma de cumprir a Torá. Bom, vamos aqui para alguns segredos do nível Sod, né, de Shemot. A sarça ardente. Olha que interessante, irmão. Vamos aqui para um nível assim mais místico, interessante, que aparece dentro dessa paraxá. Ela representa o Eterno no meio do seu povo. Pureza que não é consumida pelo fogo do juízo do mundo. Então, irmãos, o Eterno, ele é fogo consumidor. E estamos envolvidos por este fogo consumidor que representa juízo. Mas, semelhante à sarça ardente, somos tocados por este fogo. Somos envolvidos por este fogo. Mas não somos destruídos. Não somos consumidos. Por quê? Porque o mistério do Eterno, do seu poder, do seu amor, da sua graça e benevolência, nos purifica sem destruir. Segundo, nome Yehé, Asher, Yehé. Ora, é outro mistério aqui, outra coisa importante. Indica que Deus não pode ser reduzido a definições humanas. Por mais que um homem queira definir Deus e possa o fazer, ele nunca conseguirá definir plenamente, 100%, ele nunca conseguirá atingir o grau máximo de compreensão, de absorção da grandeza de Deus. Ele nunca vai conseguir entender 100%, plenamente, né, o que está embutido no nome do Eterno, que é um nome excelso, né, que é um nome maravilhoso, que é um santo nome, né, que é um nome elevadíssimo. Então, indica que Deus não pode ser definido por definições humanas. Nome sobre um nome, ou seja, o nome de Deus é um nome sobre todo o nome. O cumpridor. Yehé também significa o cumpridor. Aquele que é fiel às alianças, relacionado ao pentagrama. Então, o nome Asher, Yehé, ele está ligado à presença constante do Eterno no meio do seu povo, está ligado a cumprir, ele é o cumpridor, né? E também fala da fidelidade para cumprir promessas e a sua aliança. Crescimento do povo no Egito não foi obstáculo, mas preparação para a formação de uma nação redimida. O povo que carrega o propósito da revelação divina. Vamos aqui para algumas aplicações práticas de todo este conteúdo analisado até agora, para a gente encerrar esta parte da Torá, da Paraxá aqui, né, expressa hoje Paraxá Shemot e da Haftará. Primeira coisa, meus queridos irmãos, que como discípulo do Eterno, discípulo do seu Mashiach, nós precisamos entender o seguinte, vamos aplicar isso na nossa vida, resiliência espiritual. Shemot nos ensina a confiar mesmo quando a situação está complicada, mesmo quando a situação piora. Então, vamos ter resiliência espiritual, perseverança. Moshe recebeu a missão sem mérito próprio. Ele não tinha mérito próprio para receber a sua missão. Foi pela misericórdia e pela graça do Eterno. Deus escolhe quem Ele quer e Ele chama quem Ele quer. Então, meus irmãos, se Deus chamou você para algo, não foi porque você é merecedor. Não é porque eu sou merecedor. É porque Ele quis. E a melhor coisa que eu tenho que fazer é aceitar. Não se desanime por fraquezas,
porque diante da dificuldade do chamado, a gente enfraquece, a gente oscila, a gente vacila, a gente tem os nossos desequilíbrios e momentos de fraquezas e dificuldades. Mas o que fazer, né? Não desanime diante das fraquezas. Não sucumba, creia e confie no Eterno. Permita que o Eterno se transforme para o propósito dele, né? Permita que o Eterno te transforme, melhor dizendo, né? Para o propósito dele. Então, ele é capaz de tirar aquele sentimento, de mudar a situação, de reconfigurar a história. Vocação é entrega e não mérito. Então, o que é a vocação? É mérito? Não, ela é entrega. Quando o Eterno chama, o que nós devemos fazer? Se entregar, né? Se entregar. Então, se entregando, aquele chamado acontece, se torna real, porque não é por merecimento, não é mérito. Moshe recebeu a missão sem mérito próprio. Deus escolhe quem ele quer. Não se desanime diante das fraquezas. Permita que o Eterno, ele te dirija, te guie, te oriente, te use e faça maravilhas em você e através de você na vida de outras pessoas. Identidade em uma direção redentora. Israel passa de oprimido a povo do Eterno. Então, é assim que o Eterno faz. Era um povo oprimido. Israel era um povo rejeitado, pequeno, inexpressivo, mas de povo pequeno, inexpressivo e rejeitado, eles simplesmente são, né, elevados à condição de um povo numeroso, poderoso e não mais oprimido, mas um povo que agora pegava nas espadas e expelia os inimigos da sua terra para poder tomar posse dela, né? Tempos depois, melhor dizendo, né? Então, vamos aqui para uma aplicação final. Em Yeshua somos chamados não apenas a crer, mas a viver dirigidos pela Torá. Assim como o povo de Israel, né? Tinha uma identidade, uma direção redentora. Em Yeshua nós somos chamados não apenas a crer, mas também a viver dirigidos pela Torá do Eterno. Justiça, misericórdia e humildade. É o que nós precisamos ter na nossa vida, conforme Miqueias 6:8 nos fala. Conclusão. Shemot nos introduz a história da redenção de Israel, que é desbloqueada. Quando o Eterno chama, transforma e envia. A vocação de Moshe aponta diretamente para a missão de Yeshua. Olha que interessante. Tem um paralelismo muito grande entre a vocação, o chamado e o ministério de Moisés com a vocação, o chamado e também o serviço prestado por Yeshua de acordo com o Eterno. Que possamos, como Israel, no deserto, ouvir a voz do Eterno, confiar no seu nome e caminhar na direção que ele traçou para nós, com coragem, humildade e unidade com ele. Shabbat Shalom a todos. Amém. Bom, queridos, aqui está o ensinamento da Torá e da Haftará dessa parte de apresentação de hoje. Eu vou comentar um pouco agora sobre o capítulo 22 e 23 de Mateus, que é a parte do comentário da Brit Hadashah para fechar com chave de ouro este trabalho de hoje, referente a Parashá Shemot e a sua Haftará, que tem um paralelismo muito grande. O tema central, né,
desta análise que vamos fazer são conflitos entre Yeshua, dentro do capítulo 22 e 23 de Mateus. Então, conflitos entre Yeshua e os líderes religiosos da sua época. Parábolas sobre o reino e representações repreensões, melhor dizendo, aos hipócritas da sua época, que não eram todos os fariseus. Era uma meia dúzia que se corrompeu e que tinha um pacto, que tinha um acordo e uma intimidade com Roma na época. Então, não eram todos os fariseus que Yeshua discriminava. Ele próprio, há indícios, segundo os ensinamentos judaicos e a tradição, de que o próprio Yeshua era um fariseu, né? Então, é muito interessante para eu, você, para todos nós entendermos isso, queridos. Bom, conexão temática. Então, os temas, eles têm uma conexão muito grande. Os temas lá da Parashá Shemot e os temas de Mateus 22 e 23. Tanto Shemot quanto Mateus 22 e 23 lidam com a tensão entre o chamado de Deus, a liderança espiritual e a resposta do povo. Então, ambos, Brit Hadashah e Torá, a Parashá e os ensinos de Yeshua, tratam destes assuntos. Falam do chamado de Deus, a atenção para esse chamado ser cumprido, que gerou esse chamado. Fala da liderança espiritual e a reação do povo, que sempre é a mesma. Em Shemot, o faraó rejeita o apelo divino por libertação. Em Mateus, os líderes de Israel rejeitam o chamado de Yeshua para arrependimento e retidão. Sempre assim. O povo sempre fez a má escolha e reagiu negativamente ao chamado. Mas bem-aventurado são aqueles que são chamados e que são classificados como os escolhidos. Por quê? Muitos são chamados de Yeshua, mas são poucos os escolhidos. Escolhidos são aqueles que ouvem o chamado, passam por todo tipo de tribulação e dificuldade que tem que passar, mas crê no chamado e obedece. Mateus 22, parábolas do reino. Parábolas das bodas, 22, do 1 ao 14. Yeshua fala de um rei que convida para um casamento, mas os convidados rejeitam. Então, aqui está mostrando, os primeiros convidados de Yeshua, o seu próprio povo, a sua própria nação, o seu próprio, a sua própria etnia, Então, o convite, ele se estende aos de fora. Então, foi assim que eu e você fomos alcançados. Foi assim que os gentios, os goim, foram alcançados. Quando o seu próprio povo, parte do seu próprio povo, vamos dizer assim, porque não foram todos, não aceita, não compreende, a sua mensagem, não compreende a sua palavra. Então, assim, se cumpre, isso aqui. Bom, comentário. Rashi, ele diz sobre Êxodo 3 que Deus convida Israel à redenção com paciência, mas o endurecimento do coração impede o cumprimento imediato. Então, da mesma forma que o Deus, usa Moisés para chamar a atenção de Faraó para libertar o povo, para levar eles ao arrependimento, e Yeshua também faz isso lá no seu ministério, com os líderes da sua época, tentando levar eles ao arrependimento, ao conserto, mas o coração deles se endureceu à semelhança do coração de Faraó. Deus chama todos, mas exige resposta com temor, obediência e pureza de coração, conforme Mateus 22, 11 ao 13. Mateus 22, 15 a 46, fala de confrontos
e respostas. Bom, título a César, 22, do 15 ao 22. Título a César, ou aqui já está envolvendo a política romana da época, né? Yeshua ensina a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a questão política, ela não entra dentro dos planos do Eterno como fase primária, mas ela é necessária e ela requer um certo respeito e uma certa atividade por parte do seu povo. Nós vemos isso e podemos chegar a essa conclusão pelo fato de Yeshua falar: dai a César o que é de César. Né? Mas ele conclui dizendo: a Deus o que é de Deus. Então, aos homens e aos governos, desde que estejam alinhados com a Sagrada Torá e a vontade do Eterno, devemos o cumprimento, né, daquilo que é justo. Mas a Deus toda honra, toda glória, toda adoração, porque é Ele quem dirige todas as coisas. Então, nós não podemos excluir totalmente a questão política, mas nós não podemos também nos envolver com ela obsessivamente, obcecadamente, a ponto de esquecer que quem controla tudo por detrás dos bastidores é o Eterno. Tudo está sob o controle dele. Rambam faz um comentário, dizendo: o mundo material é parte do plano divino. Então, o mundo material, ele é governado por homens, né? E Deus permite que assim seja. Mas jamais deve se sobrepor à autoridade do Eterno, porque quem governa o mundo espiritual, e isso reflete no mundo físico, né, no mundo da matéria, é o Eterno. É Ele quem dirige todas as coisas. É Ele quem governa todas as coisas. A autoridade política tem seu lugar. É uma aplicação prática. Mas a prioridade do discípulo é a lealdade ao reino de Deus. Lembra das palavras que Pedro e João disseram depois deles serem livres da cadeia? Deles saírem da prisão? Importa a mim obedecer a Deus do que aos homens. Porque qual era a ordem das autoridades humanas daquela época? Vá e não prega mais essas coisas que vocês estão pregando. Vão em paz, vão em silêncio, não queremos saber mais dessa pregação. E o que eles falam? Importa a nós obedecer a Deus e aos homens. Então, queridos, nós temos que ter esta sabedoria, saber que o nosso negócio, em primeiro lugar, a nossa prioridade é com o reino de Deus. Mandamento maior. No capítulo 22, versículos 36 ao 40. Amar a Deus e ao próximo resume a Torá. Este é o mandamento maior, conforme Yeshua ensina, meus queridos. Conexão com Shemot. Moshe é enviado não apenas para liderar, mas para também formar um povo com ética, amor e justiça. É um povo que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Êxodo 3, 12. Mateus 23. Os ais contra os hipócritas. Aqui já é uma palavra de sentença da parte de Yeshua aos líderes religiosos da sua época. Há um grupo, não todos, volto a dizer isso, mas há um grupo hipócrita, corrompido, que tinha aliança com Roma. Yeshua pronuncia duas críticas contra os Roshim, que é os fariseus. E Soferim, escribas, por ensinarem a Torá, mas não viverem com justiça, compaixão e humildade. Capítulo 23, versículos 3 ao 4. Fazei e guardai tudo o que eles vos disseram, mas não imiteis
os mesmos em suas más obras. Então, olha que interessante. Foi o que Yeshua ensinou a respeito dos fariseus, né, corrompidos da época. Não todos. Faça o que eles falam, que eles estão ensinando, mas não faça como eles. Então, Yeshua tinha, sim, uma bronca com alguns por causa dessa questão das tradições exageradas e contraditórias à Torá. Por causa do excesso de hipocrisia, aonde criavam-se regras, impunham tais regras aos homens, mas os mesmos não moviam sequer, né, um dedo para cumprir as suas próprias regras impostas ao povo. E é assim, o sistema religioso até hoje é assim, né? Bom, um comentário rabínico dentro do Pirkei Avot. Não é o muito falar que é o essencial, mas a ação, conexão com o Shemot. Moshe é o modelo do líder humilde, conforme nós podemos ver em Êxodo 4, 10 ao 12. Então, a ação que Yeshua condena, uma delas foi do muito falar. E aqui ele usou a imagem de alguns fariseus hipócritas que oravam longamente, com vestes bonitas, nas praças, em lugar de destaque, para serem vistos pelos homens. Então, aqui tem um ensinamento, né, que vem falar sobre a questão da oração, que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, e que é o essencial, mas a ação em conexão, né, com a vontade do Eterno, que traz a transformação para as nossas vidas. Yeshua também denuncia líderes que buscavam honra, mas não carregavam o fardo que impunham sobre o povo. Então, Yeshua, irmãos, ele condenou os excessos. Ele não foi contra todas as tradições, que ele mesmo cumpria muitas tradições, mas ele era contra muitos excessos. Vamos aqui, meus queridos, para a aplicação prática. A verdadeira autoridade espiritual é serva e temente a Deus. O discipulado messiânico requer coerência entre fé e ação. Essas duas coisas andam junto. O verdadeiro discípulo do Eterno, o verdadeiro discípulo do seu Mashiach, ele vai ter isso em mente, né? Ele vai ter esta relação entre a coerência, né, entre fé e ação. Bom, a verdadeira autoridade espiritual, meus irmãos, ela vem de Deus, ela vem com propósito, ela vem com uma missão e muitas das vezes ela traz uma certa dificuldade, um certo desconforto para o chamado. Foi o que nós aprendemos com Moshe, é o que a gente vê que aconteceu com Moisés, com Arão, e é o que a gente vê com Yeshua, que durante 30 anos viveu uma vida calma, tranquila, serena, sem muita tribulação e dificuldade, mas que após aos seus 30 anos de idade, após colocar a mão no arado, como se diz, né? Aí a coisa complicou. Muitas das vezes tentaram matá-lo, muitas das vezes tentaram lixá-lo, não compreenderam. Ele teve que, às vezes, fugir de determinados locais para não ser morto antes da hora, enfim, traz certo desconforto para a vida da pessoa. Vamos aqui para alguns segredos que a gente encontra dentro da palavra do Eterno a respeito destes assuntos. Yair Asher Erier, nós já comentamos um pouco sobre isso, vamos comentar mais. Em Êxodo 3,14, Deus se revela como aquele que é, foi e sempre será. Yeshua ecoa essa ideia
quando revela a natureza eterna do reino, acima das estruturas humanas, religiosas humanas. Então, Yeshua, meus irmãos, ele pega essa verdade extraída do nome de Deus, que é um nome eterno, que exprime eternidade, e fala sobre o reino, dizendo que o reino é eterno, como eterno é o seu Deus, né? Porque este reino é de Deus. 2. Parábolas do reino. Mateus 22. Representa o processo de chamada, julgamento, que já ocorria em Shemot. A separação entre ouve e quem endurece. Então, queridos, é muito importante ouvir a voz do Eterno. Em Hebreus, tem alguns versículos, se não me engano, acho que no capítulo 3 de Hebreus, que repete várias vezes dentro do capítulo. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, lá em Hebreus, o justo é chamado a ouvir a voz do Eterno. E ouvir a voz não é só escutar com o ouvido de carne, não. Ouvir é atender, é andar coerentemente, é cumprir, é guardar, perdão, é atender a voz de Deus. Tem muitos que ouvem, mas não escutam, não entendem. Então, é muito importante. Por isso que o Shema diz, né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouça, Israel. O Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. Então, Israel, dentro do Shema, que está no capítulo 6 de Deuteronômio, é chamado, conclamado a ouvir, a escutar. Então, o discípulo de Yeshua, ele também terá êxito se ele ouvir o seu chamado. Se ele ouvir a voz do Eterno, se ele obedecer e cumprir aquilo para o qual ele foi separado. Então, seja um discípulo verdadeiro. Viva o que aprende da Torá e do Mashiach. Então, não adianta ouvir e não praticar. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que aprendemos. Cuidado com a religiosidade. A liderança hipócrita foi criticada por Yeshua com base na Torá. Estamos aqui na aplicação prática para nós finalizar. Responda ao chamado divino. Corresponda. Como Moisés, talvez você se sinta incapaz, mas Deus usa os humildes e obedientes. Algumas citações bíblicas para nós finalizar. Êxodo 3, versículos 10 ao 12. Chamado de Moisés. Mateus 12, 22, 37 a 40. Fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Mateus 23, 11 e 12. O maior entre vós será o servo. Então, sabe quem é grande diante de Deus? Aquele que serve. Não é aquele que é senhor. Não é aquele que é o mandão, o comandante, o chefão. Não. É aquele que serve, que é humilde, que serve a Deus e ao próximo. A melhor maneira de nós servirmos a Deus é servindo o próximo. Êxodo 6, 6 a 8. Promessa de libertação. Tem uma promessa de libertação. E essa promessa se cumpre no seu filho Mashiach, né? Em Yeshua, o Filho de Deus. Conclusão. Assim como Moisés, ou Moshe, foi levantado para confrontar a opressão e guiar o povo com humildade, Yeshua confrontou a hipocrisia e apresentou o verdadeiro caminho do reino. A Parashá Shemot e os capítulos 22 e 23 de Mateus nos chamam a vida coerente, humilde e obediente ao Eterno, revelando plenamente no Mashiach. Amém.
que o Eterno possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Reforço aqui o convite. Amanhã, às 10 da manhã, tem o início de um trabalho especial, maravilhoso, aqui pelo canal do YouTube na CISI, né? Então, você é um nosso convidado especial a participar deste trabalho, a interagir, né? Tem o chat ali de comentários, você tem toda a liberdade para interagir com respeito, tirar suas dúvidas, e que o Eterno abençoe a vida de cada um dos irmãos, no nome de Yeshua. Amém.